presidente está otimista, né? Que o Atlético vai virar a chave contra o Grêmio. Mas o Bolivar, para virar a chave contra o Grêmio, para mim tem que colocar o time titular. O Atlético vai jogar agora, dia 9. Depois ele volta a jogar só no dia 16. Quer dizer, contra o. É nessa Fortaleza. quarta, depois só na outra quarta contra o Fortaleza. Aí depois joga contra o Vasco no sábado. E contra o Fortaleza, para mim, é time reserva, sem ninguém titular, que é véspera de um jogo decisivo contra o Vasco. Mas para mim, cara, para virar a chave tem que ser time titular contra o Grêmio. O que você pensa? Até para dar uma resposta, né? Porque esse empate ficou realmente com sabor amargo, né, Brenão? O time não pode oscilar tanto assim dentro de uma partida, e quando a gente fala oscilar, é em termos de postura, em termos de concentração. É claro que futebol, esse tipo de coisa acontece. Nós vamos enfrentar o Grêmio depois de amanhã, e todos se lembram que a última vez, né, pelo segundo turno, né, porque esse jogo que nós vamos enfrentar depois de amanhã é válido pela 11ª rodada, que foi adiado em função das calamidades com os irmãos gaúchos lá no Sul. Mas a gente perdia do Grêmio até os 30 minutos, tá lá, 30 e poucos minutos do segundo tempo, e conseguimos uma vitória, e uma vitória de virada, né? É claro que a gente vê a nossa percepção, né? O Renato Gaúcho, a torcida gremista, ficou, claro que na bronca, não pode o Atlético vir aqui, virar uma partida, isso faz parte do futebol, né? Mas ficou claro no último sábado que o mesmo time que jogou de 2-0, uma postura com posse de bola e tal, no segundo tempo, aceitou o adiantamento de linhas do Vitória, chamou o Vitória e abriu mão de atacar. Aliás, o Atlético terminou o segundo tempo, Brenão, você estava no campo, você está sempre presente, dando bico para cima, isolando Não, o time estava morto. O time estava morto. O time estava cansado, estava morto, porque correu errado no segundo tempo. Agora, abriram mão da bola. O time não acreditava, a torcida ensaiou. Mas o que me falaram sobre isso, Bolivar, me falaram sobre isso depois do jogo, que o Milito queria no segundo tempo que o Atlético fizesse ligação direta. Por isso que os jogadores estavam dando chute para frente. Só que aí eles estavam dando chute errado. Ele queria que fizesse ligação direta para aproveitar o espaço que o Vitória estava dando, até por essa questão física. Só que os caras não estavam dando. Não estavam dando. O time do Atlético aí dava bico para frente e não pegava ninguém, estava todo mundo atrás. Por isso que o Milito gritava, sai, ficava, sai, porque ele queria que o pessoal saísse e fizesse a ligação direta. Porque o Atlético não estava conseguindo sair por baixo. Só que aí não deu certo nada do que ele quis, porque o time estava morto, não conseguia sair, e quando cruzava, chutar para frente, dava bico para qualquer lado. Virou uma coisa de louco, né? E no final das contas, a gente estava rezando para acabar o jogo, para a gente não perder para o Vitória. Essa foi a grande verdade. Nós ficamos rezando. Agora, contra o Grêmio já está a 2 pontos do Atlético, cresceu na competição, né? Não é um time bobo, a gente sabe da experiência dos caras. Então, tem que ter uma atenção redobrada. E detalhe, hoje, segundo a Federal, nós temos 4,1% de chance de classificar na Libertadores. Para a Libertadores. Se você perde o jogo contra o Grêmio, a sua chance cada vez diminui. Nós ainda estamos nos apegando, que a gente tem 2 jogos a menos. Mas o que o presidente falou hoje, não quer dizer que nós já ganhamos 2 jogos. Nós temos que ganhar esses 2 jogos. Então é o jogo contra o Grêmio. Só que ele não vence o Grêmio quarta-feira, senhores, sinceramente, é muito difícil conseguir uma vaga pelo brasileiro. Porque você não está conseguindo fazer o dever de casa, pô. O Atlético é o 5º pior mandante do Campeonato Brasileiro. Pô, não dá. Os piores são os que estão lá na zona de rebaixamento, o Atlético Paranaense e o Atlético, pô. Pode. Tem que fazer o dever de casa. E a quarta defesa mais vazada. Né? Então, realmente são times totalmente diferentes. O time que joga a Copa do Brasil joga a Libertadores e que vem se apresentando no Campeonato Brasileiro. Agora, é o Atlético que está em campo. E você imagina bem, se o Atlético não vai para uma Libertadores, porque eu entendo que a forma mais palpável de ir é uma Copa do Brasil, uma Copa Libertadores, é complicado, mas a gente acredita, porque no Brasileiro, de fato, foram pontos desperdiçados, negligenciados, como foi do último sábado, de uma forma, até posso dizer, irresponsável. Esse empate diante do Vitória foi um empate irresponsável. É inadmissível. E o presidente falou sobre isso, e todos falaram, volto a dizer, ali no vestiário, na saída do campo, na zona mista,
o Otávio foi o primeiro que eu ouvi, não pode. Isso que sirva de lição. Mas quando empatou em 1-1 com o Criciúma na segunda rodada, nós falamos que sirva de lição. Quando empatou na 7ª rodada com o Bahia, que sirva de lição. 1-1 com o Fortaleza. Na 11ª rodada, o Fortaleza que brigou, está brigando ainda lá em cima, não pode, que sirva de lição. Quanto o Atlético Goianiense, na 13ª rodada, 1-1, que sirva de lição. Na 23ª, contra o Dourado, contra o Cuiabá, que sirva de lição. E agora de novo. Você colocou o Bahia aí, porque nós empatamos o Bahia também de 1-1. Na 7ª rodada, coloquei, logo depois que empatamos com o Criciúma, empatamos com o Bahia. Então, são esses jogos que a gente tem falado, mas não dá, que sirva de lição, né? E empatamos com o Bahia em 1-1 aqui, e tomamos uma tamancada lá na Arena Fonte Nova, né? Empatamos com o Vitória em 2-2 aqui, tomamos uma tamancada lá na Arena Barradão. 12 pontos. Disputamos 12 pontos contra os baianos, ganhamos 2. 12 pontos. Ganhamos 1 ponto contra o Vitória e 1 ponto contra o Bahia. Então, assim, olha, acho que não tem dúvida nenhuma de todo mundo que o Campeonato Brasileiro do Atlético é uma draga. Ok. Ninguém tem dúvida, a campanha é pífia e tal. Mas o Atlético tem que se focar em recuperar, em tentar chegar entre os 6, como o presidente falou. Porque nós não temos garantia nenhuma de ser campeão da Copa do Brasil, nem da Libertadores. Rubens Menin foi perguntado hoje. E o planejamento para o ano que vem? Existe algum impacto se o time não ganhar nenhuma das Copas? Ele falou assim, não, o planejamento já está pronto. Se não ganhar nenhuma das Copas, o planejamento está pronto. Agora, resta saber se vai ser a Libertadores ou Sul-Americana. Esse é um problema. Se você vai disputar uma Sul-Americana, será que o Atlético vai investir o mesmo que ele investiria se fosse disputar uma Copa Libertadores? Né? Mas desde que ganhou em 2021 já não vem investindo, já vem cortando o investimento no futebol, e lembrando, que é um outro problema. Por que eu estou falando isso? Porque lembrando o seguinte, se nós ganharmos a Libertadores, nós disputamos o Mundial no final do ano. Esse ano tem o Mundial. Você imagina? Então você tem que reforçar o time para o Mundial, já é um passo. E você ainda tem uma questão de jogar no ano que vem o Super Mundial. Existe, claro, uma expectativa de um baita investimento se você disputar a Libertadores, se você ganhar a Libertadores. Se você não ganhar e não classificar e for para uma Sul-Americana, gente, é óbvio que não vai ser nem de longe o mesmo investimento. Então tem um impacto muito grande? Claro que tem. E os jogadores têm que, inclusive, isso tem que ser um ponto que tem que ser muito cobrado, Bolivar, sabe? Mas enfim,